Olá, gente, bem-vindos para mais um bate-papo, para mais uma aula acerca de metodologia científica. Essa disciplina que abarca eventos, né? Ela é muito prática, mas ela precisa de um arcabouço teórico, metodológico bastante grande para a gente poder caminhar e, enfim, eu sempre tenho dito isso repetidas vezes, né, é uma disciplina muito importante para quaisquer cursos que você faça, desde a área de humanas ou área de exatas, porque você vai precisar trabalhar artigos científicos, resumos, resenhas e no final apresentar um trabalho de conclusão de curso. Então todas essas questões elas abarcam, né, estão inseridas dentro dessa disciplina metodologia científica. Hoje, mais uma vez, a gente vai ser bastante teórico, a gente vai continuar trabalhando a questão das classificações dos tipos de pesquisa, é algo que todo graduando precisa saber, precisa ter esse conteúdo, né, guardado aí com ele para uma consulta, para ter, e é o que a gente vai abarcar hoje, vai bater um papo sobre isso, tá bom? Então, assim, gente, a gente vai tratar da classificação dos tipos de pesquisas baseados nos tipos de perguntas que a gente faz nas pesquisas. Então, eu tenho pesquisas bibliográficas, documental, a histórica, enfim, a correlacional, a de ação, a etnográfica. Então, a gente vai tratar de cada uma delas. Normalmente eu vou colocar aí um exemplo no final para essa coisa ficar um pouco mais palpável, mas mais uma vez eu repito, é um conteúdo bastante teórico, bastante não é um conteúdo extremamente prático, mas é um conteúdo importante que a gente precisa ter para a gente, até na nossa definição do tipo de pesquisa que a gente vai utilizar no nosso trabalho, no nosso TCC, na nossa monografia no final do curso, tá bom? Vamos começar então com a pesquisa bibliográfica, que é aquela que está mais atrelada, né, a gente, de um modo geral. Eu coloquei aqui, olha, uma figura, né, aqui, ó, de de alguém com uma série de livros aqui, ó, pesquisando e tal. Então, o que que acontece? É um tipo de pesquisa que ela vem a partir de um material que já tenha passado por um tratamento analítico, ou seja, um livro, como está aí artigos ou periódicos, claro, científicos, né, gente? Ela não pode ser confundida com a revisão de literatura ou resenhas presentes em todo tipo de pesquisa. O resultado do trabalho é convertido em um relatório final ou similar, como um artigo científico ou como uma monografia, por exemplo, no qual também são importantes as interpretações e conclusões, né, do pesquisador sobre o tema central estudado a partir do material utilizado para essa pesquisa. Sobretudo, uma reflexão crítica é necessária. Um exemplo é você pegar, fazer né, tratar de determinada temática e o que pelo menos três ou quatro teóricos falam acerca daquela temática. E aí você vai graduando, né, colocando ali, elencando as diferenças e os pontos que são similares, né? Coloquei como exemplo aqui, exemplo de uma pergunta, né, de pesquisa bibliográfica: como a literatura contemporânea nacional tem tratado o tema do descaso escolar, né? Quais são é um tema importante, relevante. O que os autores falam sobre isso? Então eu vou pesquisar. Fulano fala assim, ciclano fala assado, e eles convergem nesse ponto, divergem nesse ponto. Isso é uma pesquisa bibliográfica, ou seja, eu vou trabalhar artigos, livros, eu vou trabalhar algum material que já foi tratado, tá bom? Em seguida, a gente vem na pesquisa documental. A principal, então, diferença em relação à bibliográfica para a documental
Eu coloquei aqui, deixa eu ver se aparece, apareceu. Aqui, ó, a imagem de um arquivo, né? Que arquivo, exatamente aqui, ó. Você está dentro de um arquivo. Então, ela é diferente da bibliográfica e é que, no caso da investigação documental, são colocados documentos que não sofreram nenhum tratamento analítico, ou seja, não tem nada escrito sobre aquilo. Não é um livro com opinião de um autor, de um crítico, ok? Então, isso é muito importante a gente diferenciar, tá? Inclui-se fotos, anotações, atas de reunião, de qualquer outra forma, tá? De registro, que auxilie na busca de compreensão de determinado fenômeno estudado. Após a determinação dos objetivos da pesquisa, o tratamento analítico dos materiais é de total responsabilidade de quem? De um pesquisador. Normalmente, pessoal, uma dissertação de mestrado, claro, uma monografia também, tá? Uma monografia também, um trabalho de conclusão de curso também, mas normalmente se utiliza muito essas fontes que a gente chama primárias e documentos não tratados, numa dissertação de mestrado ou numa tese de doutorado. Bem, suas conclusões devem ser devidamente registradas, prevendo também suas reflexões críticas sobre o tema abordado. O exemplo que eu coloquei aqui é como a pergunta, né? A pergunta que a gente faria é como os PCNs tratam a questão do meio ambiente nos temas transversais. Olha que interessante. Como é, é, os documentos de educação estão tratando a questão do meio ambiente no ambiente escolar, né? No cenário escolar. Isso é um tipo de pesquisa documental. A pesquisa histórica, a pesquisa histórica, ela prevê a investigação e análise de documentos e de outras fontes de dados sobre um determinado problema, comportamento ou evento do passado. Então, quando eu me remeto a alguma questão do passado, não necessariamente só do passado, tá, gente? Que a gente tem uma coisa chamada hoje história do tempo presente. Então, eu posso trabalhar isso hoje também, mas, sobretudo, questões do passado, para a gente ser mais didático aqui, eu estou trabalhando com pesquisa histórica. O principal objetivo é sugerir como a história, em contextos específicos, influenciou práticas atuais. Então, pode-se ainda predizer tendências futuras, ou sugerir, né, maneiras como determinadas práticas podem ser modificadas em função de alguma necessidade específica. Enfatiza-se mais a interpretação do que simplesmente o relato. Um exemplo é a história da moda, né? Como, como a moda nos anos 20 era, nos anos 60 era, né? Do século passado, e como essa coisa volta, como determinadas coisas voltam, né? Voltam diferentes, mas elas têm lá, elas bebem de determinada fonte do passado. Existe uma destacada preocupação com fontes. O que, que são fontes? São documentos, né? Retratos, diários, arquivos, qualquer coisa, pessoal. Para o historiador, qualquer coisa do passado é importante para o historiador, tá? Deve ser em quantidade suficiente, ou seja, adequado a cada tema pesquisado e que sejam confiáveis, claro. Claro. Isso é importante, tá? Por isso que tem que passar para essa análise crítica. Você não pode confiar, por exemplo, você pega um diário de alguém que viveu nos anos 30, por exemplo, tá? E aí aquela pessoa, você precisa saber, ela era partidária do presidente Getúlio Vargas, por exemplo, então só elogiava o governo de Getúlio Vargas, ou o contrário, só falava mal do governo de Getúlio Vargas. Então tem que saber quem era aquela pessoa. Era um opositor, então você precisa burilar, você precisa tá, filtrar algumas informações ali, porque elas vão estar tendenciosas. O trabalho do historiador é isso, né? A dificuldade do historiador
ou algo que ele precisa evitar, uma coisa chamada anacronismo. Eu ia falar etnocentrismo. Anacronismo. Anacronismo é olhar para o passado com a visão do presente, pensando com as características do presente. Isso é um equívoco horroroso, é pênalti para o historiador. O historiador ele precisa fazer um exercício, buscar, porque é difícil, se abster de conceitos atuais para entender a visão, o pensamento, como se vivia no passado. Então, senão ele comete anacronismo. Então, a gente vê muita gente boa fazendo anacronismo por aí. Continuando, então, a pesquisa histórica, existem duas fontes de dados históricos. A primária, então, isso aí é legal saber, viu? Vocês precisam saber disso. Existe a chamada fonte primária, exemplo, pessoas que estiveram presentes no evento investigado, e secundárias, as fontes secundárias, com intermediações, exemplos, entrevistas em revistas, registros em livros, diários. Eu trabalhei na minha dissertação de mestrado com entrevistas, né, algumas entrevistas de pessoas que viveram no evento histórico que eu estava estudando. Foi muito rico. Essas pessoas, estas entrevistas, foram fontes primárias. O tratamento foi de fontes primárias, ok? Então, além de avaliar a qualidade das fontes, ou seja, qualidade nesse sentido, tá, gente? De confiabilidade, o registro sistemático, ou seja, organizado, e sua interpretação também são de responsabilidade do pesquisador. Então, um exemplo desse tipo de pesquisa, a pergunta que se faz é sempre isso, tá, gente? Sempre se faz a pergunta para se entender que tipo de pesquisa eu estou trabalhando. Quais os grupos culturais e étnicos que constituíram a população de alunos da escola Y, perdão, da escola X, da escola Z, na década de 1960? Eu estou fazendo uma pesquisa histórica, ok? Pesquisa por levantamento ou survey, eles chamam survey, do inglês, que é isso, que é levantamento, né? Pesquisa. Eu coloquei aí essa carinha dessas pessoas. Já estou colocando também algumas figurinhas, tá, gente? Só para relembrar. Coloquei uma ampulheta ali da história, coloquei o arquivo, a documental, coloquei a imagenzinha, né, uma figura, um bonequinho ali cheio de livros, só para a coisa ficar mais sedimentada na cabeça. Então, se vê isso, é um levantamento, é um tipo de pesquisa que é descritiva, que inclui a utilização do que, gente? De questionários, entrevistas e levantamentos normativos, tá bom? Utilizados para estudos de corte transversal e longitudinal. O que é isso? O que vem a ser esses estudos ou pesquisas longitudinal ou transversal? É a mesma coisa. É um método de pesquisa, gente, que vai objetivar, vai visar analisar o que? As variações nas características dos mesmos elementos amostrais. Então, ao longo de um tempo grande, é importante isso, o survey, ele trabalha essa questão, ela é um longo tempo, normalmente anos, tá? Então, ele pega amostras e vai vendo como essa mesma amostra ela foi variando. Então, por exemplo, é uma pesquisa de empresas, pesquisa de indivíduos, de organizações, enfim, como é que essa organização ela foi mudando ao longo do tempo? Tava ali as mesmas pessoas, são os mesmos elementos, como é que ao longo do tempo isso foi mudando, tá? Outro exemplo são os estudos de caso. O que é o estudo de caso? Eu vou pegar alguém especial, em específico, ou algum evento em específico e vou estudar e fazer uma análise daquele caso micro em comparação com o caso macro, com alguma coisa mais ampliada. Então, por exemplo, um estudo de caso é estudar a questão do efeito da pandemia do coronavírus em 2020 na escola X, dentro de um contexto mundial. Eu estou fazendo o levantamento. O método de coleta de dados prioriza, então, a obtenção de informações diretamente com as pessoas a serem investigadas, através de quê? Entrevistas, questionários, observações. Repara que algumas dessas pesquisas, né, formas de pesquisas, elas se tangenciam, né? Elas se tocam, são parecidas, mas não iguais, ok?
Ainda continuando sobre o survey, pesquisas de levantamento, podem envolver grandes populações, mas não podem ser confundidas com censos. Olha, uma coisa é um censo, pois os surveys devem ter tratamento metodológico específico. Exatamente. Então, eu vou trabalhar a questão de educação na escola Y, ou então na população de Petrópolis, população infantil de Petrópolis, durante a pandemia. O que a pandemia trouxe de consequência para a população infantil nas escolas públicas de Petrópolis, por exemplo, tá bom? Eu vou fazer levantamento. Isso é um survey. O principal objetivo é investigar, então, quando, por que ou como determinado evento aconteceu. Em ocasiões nas quais não é possível separar as variáveis dependentes e independentes envolvidas no estudo, ou seja, eu vou estudar todo mundo junto, ok? Podem ser obtidos dados quantitativos, claro, vai depender do tipo de pergunta que eu vou fazer, e qualitativos, que auxiliem nos estudos correlacionais. Então, um exemplo que eu coloquei aqui de pergunta para isso, né? Quais os grupos culturais e étnicos que constituíram a população de alunos da escola X na década de 1960? Parece a mesma pergunta lá da questão pesquisa histórica, e até mas ela já tem um outro aspecto. Eu vou fazer exatamente o quê? Um levantamento, ok? Pesquisa de avaliação. Pesquisa de avaliação, ela tem a ver com a questão é, 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 de valoração. Eu até coloquei aqui a figura aqui, deixa eu voltar. Coloquei aqui a figura, acho que não vai aparecer agora. Como eu quero que apareça, não vai aparecer aqui. Tá aqui a figurinha aqui, tá vendo? É a ideia eu estou avaliando aqui, ó, o serviço foi ruim, foi médio, foi muito bom, aquela carinha ali, tá vendo? Eu estou avaliando a pesquisa de avaliação. O principal objetivo é determinar um valor relativo, comparativo, a um produto, a um procedimento, a um programa, a uma política, a profissionais ou currículos, por exemplo. Então, pode-se também fazer interpretações e propor recomendações. Claro, por que grande parte das pessoas na pesquisa de avaliação acharam o serviço ruim? O atendimento é demorado, o produto tem baixa qualidade, enfim, para exatamente serem tomadas as medidas corretivas. Como se trata de avaliação, diferentes dimensões e abordagens devem ser consideradas, como o fato de não ser neutra, ser necessariamente sistemática, ou seja, organizada, precisa ser organizada, e se está voltada para processos ou pessoas ou indivíduos, bem como interpretações de seus usos, tá bom? Todas essas variáveis eu preciso colocar dentro desse aspecto da pesquisa de avaliação. Ainda continuando a pesquisa de avaliação, as fontes de dados são variadas. Então, podem ser indivíduos, como disse, produtos, pessoas, currículos, procedimentos, processos. O mesmo ocorre com a coleta de dados, pode ser observações, entrevistas, questionários. A análise pode ser feita de forma verbal ou estatística. Legal isso. Vou utilizar tantos por cento dos clientes acham o serviço muito bom. Tantos por cento acham péssimo. Estatístico. Em ambas, a discussão dos resultados e a reflexão crítica é fundamental. Claro, eu preciso melhorar. Eu preciso, ou se algo está dando muito certo, eu preciso ampliar aquilo. Ok? Especialmente nas ciências humanas, no nosso caso. Então, um exemplo de pergunta é: quão eficiente é o programa de língua estrangeira na escola X na promoção do desempenho acadêmico? É uma avaliação, ok? Pesquisa correlacional. O principal objetivo é captar a relação entre duas ou mais variáveis. Correlação, gente. Uma correlação significa que a alteração do comportamento entre variáveis ocorre de forma simultânea, podendo ser uma correlação positiva ou negativa. Não pode ser confundida com uma relação casual, relação de causa e efeito, né? Nem sempre a causa e efeito podem ser assegurados, né? Um exemplo é a própria questão da epidemia. A gente não tem muita ideia de
claro, a gente separou os grupos de risco, né? Idosos, pessoas com comorbidade, mas às vezes você pega uma pessoa nova, né? Um jovem, com boa saúde e ele acaba indo a óbito pelo coronavírus. Então a coisa está muito incerta ainda, não dá para segurar, para fechar um diagnóstico, uma questão. Por isso, muitos autores classificam esse tipo de pesquisa como descritivo. Então, a correlacional é isso, um tipo de pesquisa descritiva. Então, é necessário que se identifique as variáveis dependentes e independentes, ou seja, variáveis que estão juntas, né, dependem uma da outra, e aquelas que não dependem uma da outra, que farão parte do estudo. As três formas são literatura, experiências pessoais e reflexão. Recomenda-se as três formas juntas. Então, assim, correlacional. Eu vou trabalhar, até dei o um exemplo lá atrás, né? O que o autor X fala sobre a temática e o que o autor Y fala sobre a mesma temática. O que a literatura fala sobre isso? Literatura especializada, ok, gente? O que os teóricos falam sobre aquilo? As experiências pessoais, sem dúvida, claro. Um pode ter uma visão de determinada questão sobre uma ótica e outro o inverso. E a reflexão. O que é reflexão? É a síntese dessa coisa toda, né? De falar, poxa, peraí, o que isso trouxe de resultado para mim? Então é importante se estabelecer uma pergunta ou hipótese de pesquisa na correlação. Claro, claro. Eu preciso ter uma ideia de onde eu quero chegar. Já dizia alguém algo bem interessante. Como é que eu consigo chegar a algum lugar se eu nunca estive lá? Como é que eu posso levar alguém, perdão? Como é que eu posso levar alguém a algum lugar se nunca ter estado lá? Onde eu quero chegar? Eu preciso pensar, preciso ter ideia de onde eu quero chegar. Senão eu vou ter vários processos, vários procedimentos e vou ficar num círculo vicioso sem conseguir chegar a lugar algum. Então, a análise deve ser feita por métodos estatísticos para a obtenção dos coeficientes de correlação, a intensidade, o sentido da relação, ou seja, isso está tantos por cento mais linkado ou tantos por cento totalmente diverso, olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um exemplo de pergunta seria o seguinte: qual a relação entre a proficiência no vocabulário de língua portuguesa e o desempenho escolar dos alunos da escola X? São coisas distintas, mas correlacionadas, o desempenho e a questão do vocabulário, de entender a língua, o quanto a capacidade de leitura de um educando, de um estudante, facilita no desempenho dele, ok? Está correlacionado a mim, são correlacionais essas duas questões, tá bom? Agora, um outro tipo de pesquisa, que é a causal comparativa. Gente, eu sei que são muitos tipos de pesquisa, fiquem tranquilos, isso aqui é consultivo, mas sobretudo, vocês precisam saber. Existe esse tipo de pesquisa, existe a pesquisa histórica. Olha, essa temática que eu estou utilizando, acho que eu vou utilizar um tipo de pesquisa, sei lá, bibliográfica, ok? Isso é importante saber, tá bom, gente? Então, a pesquisa causal comparativa, ela é usada para explorar uma possível relação de causa e efeito. É diferente da correlacional. Na correlacional, nem sempre ou não necessariamente vai ter causa e efeito. Aqui sim, a causal comparativa, eu vou buscar uma relação de causa e efeito. É semelhante à pesquisa experimental ou quase experimental que a gente viu na aula anterior. Então, a diferença está em duas situações. Primeira, a variável independente não é manipulada, a variável independente não é manipulada porque a manipulação não é possível. Manipulada no sentido de tratamento, tá, gente? Não é manipulação no sentido torpe ou no sentido pejorativo da palavra, tá certo? É uma manipulação no sentido de manipular mesmo, de mexer, de trabalhar, de tratar. Não é algo prático, ou ainda por problemas éticos, ok? Por necessidade, o segundo aspecto,
Por necessidade, se concentra no efeito. Por necessidade, se concentra no efeito. Então, vamos pensar aqui comigo. Eu quero estudar a questão astronômica, tá bom? E para isso eu preciso de um eclipse solar. Foi o que aconteceu com Albert Einstein para ele comprovar a teoria da relatividade. Pensa comigo, que interessante, né? São variáveis manipuláveis? O Sol, a Lua, não. São independentes, não é prático, ok? Então é um tipo de pesquisa que é por inferência. Ou esse é o primeiro aspecto. Ou por necessidade se concentra no efeito, exatamente. Então é bem interessante isso, né? Quando não é algo palpável, não é algo fácil de eu pesquisar, de eu entender, eu parto para a questão da causal comparativa. É também conhecida como pesquisa ex post facto. O que significa isso? Ela é feita após o fato ter ocorrido. Então, vou analisar o que causou aquele fato. A variável independente não pode ser alterada, mas sim explorada e compreendida. Aquilo que eu falei. A variável está lá, o Sol, as estrelas, elas estão lá. Eu não consigo alterar isso, eu não tenho como alterar, tá bom? A pesquisa, então, é da causal comparativa, deve-se formular uma pergunta ou hipótese para a pesquisa. As fontes de dados são os scores e mensurações. Ela está muito relacionada a essa questão, né, de número, de estatística. A análise deve ser feita por métodos estatísticos. Acabei de falar isso. Então, um exemplo, para ficar claro para vocês, desse tipo de pesquisa causal comparativa, seria: qual o efeito do esporte como atividade extracurricular no desempenho escolar dos alunos da escola X? Gente, qual a diversidade de dados que eu posso ter? Posso ter o esporte aquático, posso ter futebol, posso ter vôlei. Olha que interessante. Olha como é que são. Tá, e o que essas variáveis de estudos elas vão trazer para mim enquanto resultado no aspecto do desempenho escolar? Então, são variáveis que eu não consigo, não são palpáveis, facilmente palpáveis, tá certo? Então, vou fazer o quê? Por inferência, analisando a questão comparativa e a questão da causa. Puxa, olha, os alunos aqui, eles têm um desempenho melhor, por isso, eles são mais agregados, por estarem juntos, praticando determinada atividade esportiva, ok? Pesquisa etnográfica. A etnográfica, coloquei a figurinha, tá aqui, ó, né? Vai avaliar, vai trabalhar com as etnias, né? Os principais objetivos são descrever, analisar, via de contextualizar. Esse analisar, gente, é isso, tá? É contextualizar e interpretar, tá bom? Contextualizar com o quê? Com a cultura, com o país, com a língua. E vou interpretar a partir daí. E interpretar uma faceta ou segmento da vida social de determinado grupo. Prever uma perspectiva holística. Holística é o quê? Abrangente, para a interpretação das interações humanas. Olha que interessante. Prevê a interação entre o pesquisador e seus objetos de estudo através da observação, análise documental e entrevistas. Isso está muito relacionado a uma pesquisa antropológica, né? O chamado estudos de campo, onde se vai para o campo de pesquisa, o pesquisador ele interage com um determinado grupo social que é objeto de estudo dele. Esse é o tipo de pesquisa etnográfica. Os primeiros estudos levaram em conta o compartilhamento de experiências entre pesquisadores e pesquisados para melhor compreensão sobre a vida das pessoas e o sentido de mundo que elas atribuem. Sem dúvida. É base para a antropologia científica, acabei de falar isso. A principal técnica é a observação participante, ou seja, ele está ali junto, né, através do trabalho de campo. Pode ou não ser iniciada com uma hipótese de pesquisa, embora a mesma possa ser mudada durante o processo. Claro, sem dúvida. Eu começo com uma hipótese e à medida que a pesquisa vai caminhando, eu começo a perceber que aquela minha hipótese não tem nada a ver.
com o que eu imaginava. Outra coisa que é importante, tá, gente? Num trabalho acadêmico, você também não conseguir aquilo que você imaginava é um resultado. É um resultado, tá bom? Você vai dizer, olha, a partir de pesquisas, pesquisa etnográfica, por exemplo, pesquisa bibliográfica, pesquisa casual, enfim, pesquisa histórica, se tinha tal hipótese e essa hipótese não foi comprovada com esses elementos. Então, posso afirmar que essa temática não tem nada a ver com esse tipo de estudo, ok? Pode ou não ser iniciada com hipótese, como eu falei. Então, um exemplo de pergunta para pesquisa etnográfica, como é, como é uma típica semana na vida de 5 alunos da escola X? Embora talvez seja a mesma etnia ou não, né? O povo brasileiro é essa amálgama, né? Essa mistura de culturas, mas a gente vai trabalhar ali, olha, questão religiosa, questão cultural, questão de visão de mundo. Isso seria a pesquisa etnográfica. Por fim, a pesquisa de ação, ou a chamada pesquisa de ação participativa. O que é isso, gente? Uma das definições possíveis trata esse tipo de pesquisa como uma intervenção de pequena escala no mundo real e um exame muito perto dos efeitos dessa intervenção. A partir de uma determinada ação, eu vou trabalhar e tratar como aquela minha ação ela reverberou naquele objeto de estudo, tá bom? É situacional, procura solucionar problemas num contexto específico, tá? É usualmente colaborativo, ou seja, né, um trabalho com equipes de pesquisas e tal. É participativo, exatamente. Os pesquisadores participaram da implementação. É autoavaliativa, né? Interessante isso. As modificações são continuamente percebidas, visando melhorias, e é prática. São consideradas dois estágios, tá? Dois estágios. O diagnóstico para análise de problemas e formulação de hipóteses, e dois, o terapêutico, para teste das hipóteses de mudanças direcionadas. Deve contribuir para a prática e a teoria, especialmente na educação. Não pode ser confundida com a pesquisa aplicada, gente. Nesta última, há um estudo de um grande número de casos, métodos rigorosos de análise, controle, etc. Um exemplo claro da pesquisa de ação é possível planejar um sistema de controle disciplinar para a escola X com a finalidade de melhorar o comportamento geral dos alunos? Ou seja, vou tomar uma ação a partir de um diagnóstico e buscar um processo terapêutico. Isso tem a ver com a pesquisa de ação participativa. Por fim, foi isso, gente. A gente trabalhou então os tipos de pesquisa. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Eu sei que é uma gama de informações enorme, mas tenho isso como objeto de consulta para vocês nas pesquisas que vocês fizerem dos trabalhos acadêmicos de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.